Meus amigos, vamos aqui acompanhar simplesmente, né, as notícias e informações do Clube de Regatas do Flamengo. Inclusive a galera do ESPN FC falou, né, sobre as declarações aí do diretor executivo do Flamengo, José Boto, e também, lógico, analisaram e avaliaram o estado atual do Flamengo, ou seja, o momento que o Mengão está vivendo hoje. E detalhe, hein, em comparações com o futebol mundial. Você vai se surpreender, tá? Vou deixar aqui os créditos para o canal da ESPN Brasil. O link deles está aqui na descrição desse vídeo. Agora vem comigo e vamos acompanhar o que eles falaram sobre o Flamengo. O José Boto, que você falou agora há pouquinho, e o Felipe Luiz. Parece que eles se deram realmente muito bem. Hoje, o Boto falou mais uma vez a respeito do treinador rubro-negro. Com certeza que em termos de estética, não é? Como diria o meu conterrâneo Jorge Jesus, a nota artística, somos claramente o melhor futebol do Brasil neste momento, e não exagerando, não vejo muitos times no mundo com um futebol tão atrativo, tão ofensivo, tão de risco como o nosso. Se isso vai dar para ganhar tudo ou não, isso ninguém sabe. Mas que neste momento não é fácil ver uma equipa que joga um futebol tão atrativo. Ainda hoje recebi algumas mensagens de amigos europeus que viram o jogo de ontem e estavam deliciados com a forma como nós jogámos, embora o resultado tenha sido um empate. Estavam completamente deliciados com a forma como jogamos. Eu tenho poucas dúvidas que não vá ter. Tenho muito poucas dúvidas. A qualidade tática do jogo dele, a riqueza tática do jogo dele, depois, se somares a isso os resultados, que são, como é óbvio, importantes, já chama a atenção do futebol europeu, principalmente os europeus que já estão de olho nele, achariam que ele não era um treinador preparado. Não. Até porque, para mim, o Flamengo é muito melhor que algumas, para não dizer 70% das equipas da Premier League. Mas, além disso, o modelo de jogo que o Flamengo tem pouco a ver com aquilo que é a maioria das equipas da Premier League. Tem a ver com 3 ou 4 equipas da Premier League, não tem a ver com o restante. Um dos treinadores interessados no trabalho do Felipe Luiz na Europa é o Roberto De Zerbi, treinador do Olympique de Marselha, que trabalhou com o José Boto. Ele, não sei se foi hoje de manhã ou ontem de manhã, entrou em contato com o José Boto para discutir taticamente esse time do Flamengo. Zinho, você acha um exagero colocar o Flamengo como superior a 70% dos times que disputam o principal campeonato nacional de clubes do mundo? É incomparável, né, gente? Olha, assim, eu entendo, assim, eu também estou muito, muito feliz de ver o Flamengo jogar. É gostoso ver o Flamengo jogar, do Felipe Luiz. A intensidade, inclusive o Flamengo começa a tentar se preparar para atender às exigências de jogo que o time do Flamengo, de Felipe Luiz, dá de trabalho, né, para departamento médico. Qual é a grande dúvida? Se os caras vão aguentar uma temporada toda com tamanha intensidade de jogo. Espero que sim, porque ele vai ter reforços. Essa parada aí, então tem jogadores para voltar, vai ter mais opções, e com mais opções dá para mesclar, e já mostrou que um time alternativo do Flamengo, porque o time que ganhou, o ataque do Flamengo que ganhou, não é o titular que ganhou do Fluminense. Você pensar que Pedro está fora, Bruno Henrique estava fora, o Cebolinha estava fora, então assim, tinha muito... Jogou na frente ali Luiz Araújo, o Plata improvisado como um centroavante, né? E o Gerson pelo lado direito. Então, assim, acredito que o Felipe Luiz vai conseguir manter um nível de jogo, porque ele vai ter opções. Pô, cansou, fez os estudos, olhou, quem está mais desgastado, mescla aqui, mescla ali, e mantém o mesmo nível, porque o elenco é muito bom. Agora, eu te confesso que eu não gosto muito dessas comparações, porque, assim, o Flamengo teria que jogar lá na Premier League. Sabe, assim...
70%, são quantos times? 20 que tem, né? Então, assim... Melhor é um que número 14. alto. É melhor que 14, ele disse, que 70%, né? E ele disse que jogar como o Flamengo, 3 ou 4 jogam com a mesma intensidade, com a mesma pegada do Flamengo. Quer dizer, botou o Flamengo... Super Mundial vai tirar muito essa dúvida. Vai responder. Até porque não é um jogo só, né? Acho que assim, são alguns jogos, pelo menos 3. Eu acho o seguinte, primeiro que eu acho o Boto muito bom. Ele é um cara que fala sobre futebol sem o populismo com o qual o torcedor do Flamengo estava acostumado. Então, ele não é que ele está falando para agradar ou para... Pelo que eu entendi dessa declaração, ele está se referindo a como o Flamengo joga e não exatamente a força do Flamengo se ele fosse colocado na Premier League. Até porque, para dar um dado, agora eu não me lembro exatamente a posição, mas a Deloitte fez essa brincadeira, e aí usando também faturamento, né, para você tentar entender um pouco em que lugar o Flamengo estaria, ou outros clubes estariam. Foram até 2 exercícios diferentes, né? Um baseado em jogo, em qualidade de jogo. Eu não vou nem entrar nessa, eu vou falar do faturamento. O Flamengo estaria hoje entre os times da Premier League na 16ª, 17ª colocação, olhando para faturamento. Porque os times da Premier League ganham muito dinheiro. Então, do ponto de vista de potencial de investimento, de qualidade de jogador e tudo mais, por mais que o Flamengo seja um time muito forte, e acho até que sobra do ponto de vista de potencial aqui nas Américas, dizer que ele estaria, sei lá, quantas posições? Acima de 15 times. Melhores do que o Flamengo. Assim, indiscutivelmente melhores do que o Flamengo. O Liverpool tem um elenco melhor que o do Flamengo, concorda? Sim, sim. O Arsenal também. Sim. O City também. Sim. Assim... 3 ou 4, foi o que falou o Boto. Então, por isso que é um O incomparável, Manchester gente. United também, é que não joga. Não, exato. O Chelsea também é que não joga tanto, o Tottenham também não joga. Então, acho que a questão não é essa. Eu entendi que ele está falando muito do que ele está vendo dos jogos hoje. Tanto É claro... na tática quanto na intensidade. Então, Eu mas... acho que são os 2 motivos que promovem essa situação. São contextos completamente diferentes. Então, o time que joga na Premier League joga num contexto, quem está jogando o Campeonato Carioca está jogando um outro contexto. Então, claro que é preciso ter calma e tudo mais. Mas acho que ele está falando do prazer de ver jogar, de ver o time em campo. Em relação às forças e tudo mais, como o Zinho falou, você vai ter o Super Mundial, não é nem que dê para... Mas vai dar para dar uma balizada. Isso, você vai dar um gostinho ali para a gente tentar fazer alguma comparação. Mas acho que o importante para o Flamengo, declaração dos 70% ou não à parte, é que o Flamengo está muito, mas muito mais bem servido hoje de vice-presidência de futebol do que estava até o ano passado. Então eu acho que agora talvez a gente possa ver todo o potencial do Flamengo ser de fato executado a partir dessa temporada. Como ele disse, não sabe se vai ganhar tudo ou não, mas que tende a ser um time mais forte. Eu só queria agradecer ao Boto, porque senão fico eu só falando que o time do Flamengo é incomparável. Só eu falo que o Flamengo é incomparável. Aí, agora o Zinho é obrigado a escutar isso e ficar na dele, porque o Boto falou que 3 ou 4 jogam melhor do que o Flamengo na Premier League. Entendeu? Agora veio a confirmação. Obrigado, Boto. Obrigado, Boto. Pascoal, é o incomparável. Se é incomparável, então o mérito do Felipe não é tão grande. Se é tão melhor que os outros. O estilo de jogo é todo por conta do Felipe. A pegada do time do Flamengo é tudo por conta do Felipe. E a arrumação do time do Flamengo Fabrício, tudo por conta do Felipe. Vamos colocar aquela relação. O elenco é o melhor da América do Sul, longe. Com títulos conquistados no Flamengo. E é claro que eu estou brincando, tem muita virtude, muito mérito do Felipe Luiz. Puxa vida. Como disse agora há pouquinho o Jean Oddi, de 2019 para cá, apesar do Flamengo ter sido avassalador nas conquistas, poderia ter sido ainda mais se não fossem alguns trabalhos que efetivamente não rolaram, não deram certo. Mas olha lá o Felipe, 170 dias no cargo. Alguns não, né, Plihal? Porque se você perguntar para o torcedor do Flamengo... Vamos lá. Jorge Jesus, deu muito certo. Domenech, errado. Então. Rogério, deu certo. Não, então, mas o certo, eu queria usar um outro critério, Plihal, que é, pergunta para o torcedor do Flamengo, de qual destes técnicos você tem saudades?
Jorge Jesus. Só o Jorge Jesus. Só o JJ. É impressionante isso. É impressionante. Dorival talvez um pouquinho. Vitor Pereira. Lembra delezinho? O Dorival, eu digo pelo período. Sim, acho que o que ele Paulo. fez... Uma boa lembrança. São Paulo. Ele sai campeão, né? São das Paulo duas- que hoje falou Libertadores que... e Copa do Brasil. Exato. Hoje o São Paulo, numa entrevista, disse que quando houve a agressão ao Pedro no vestiário do Flamengo, ele perdeu o elenco. Mas todo mundo sabia disso. Ele não precisava falar, porque a gente já sabia. Isso é uma das maiores, as páginas mais vergonhosas escritas por ele, pela comissão técnica dele no futebol brasileiro. Mas o que é a natureza? O Fábio Santos trabalhou com essa comissão técnica no Atlético Mineiro. E ele me falou que o cara mais gente boa da comissão é justo o preparador físico que deu a porrada no Pedro. Então, você vê Era o cara mais, assim, amigo do jogador. Porque o Fábio Santos é muito gente boa. Isso é verdade, isso é verdade. Não é muito parâmetro, você tem O Fábio razão. Santos é um cara espetacular. Agora, dessa relação de O todos Fábio esses... Santos é espetacular. pô. Domenech. O Rogério Ceni foi campeão brasileiro e a torcida do Flamengo diz que foi campeão apesar dele. Não é com ele, apesar dele foi campeão. Nessa relação aí, cada um tem uma nomenclatura Então, até você chegar no... Mas aí só para fazer a defesa, não é possível que todos esses técnicos de características diferentes, com carreiras consagradas, uns mais, outros menos, que todos fossem ruins, que todos... Não... Então, é óbvio que Qual foi o pior pra vocêzinho? O piorzão. Já sei. Vitor Pereira. Olha, tem uma briga boa aí. Tem uma briga boa. O Paulo Entre Souza. Domenech, Paulo Souza e Vitor Pereira. São Paulo escapou? Não, é que eu tô botando na ordem, né? O São Paulo entra também. Olha, eu vou te falar a verdade, Acho que um cara daí, desses todos, o Rogério Ceni ganhou, mas teve problema internamente na comissão técnica, vazou um áudio e tal, do comportamento dele, aquilo e tal, e o time realmente não rendeu. Apesar dele ser campeão brasileiro, mas teve aquela coisa que o Edenilson lá, por causa de uma chuteira, impedimento, enfim. Mas eu acho que um cara que é campeão não pode ser execrado como ele foi no Flamengo, parecendo que ele não fez um bom trabalho. Foi campeão mesmo com o Rogério Ceni. Que isso, o Rogério Ceni é bom treinador. Mas para mim o grande injustiçado é o Dorival Júnior. Foi o grande erro da gestão passada. O cara que é campeão da Libertadores, o cara é campeão da Copa do Brasil. Aí o cara é mandado embora para você trazer quem foi vice-campeão dele, que era o Vitor Pereira, pelo amor de Deus. Eu te interrompi aquela hora, Gia. Não, mas desse aí eu vi, para mim não tenho dúvida nenhuma. O pior é Vitor Pereira. Vitor Pereira fez cada coisa no Flamengo. Paulo Souza também foi. Paulo Souza também fez coisas interessantes. Mas é que o Paulo Souza... Eu acho que telão que tá até hoje lá. O telão tá lá ainda? Mas é que o Paulo Souza... Eu acho que o Paulo Souza, ele fez A muita... molecada tá vendo cinema. Ele fez as inovações malucas, ou as tentativas que a gente pode até classificar como malucas, mas pelo menos fez num período em que você deveria usar para isso, para fazer os testes mais, sei lá, não me lembro, acho que Everton Ribeiro na lateral esquerda, né? Tem umas coisas assim. Mas como eu sempre defendi que o campeonato... Cebolinha de ala na direita. É isso, exato. Ele mudava absolutamente... Ele exagerou também, né? Mesmo usando um período que era para testes, ele deu uma exagerada ali, realmente. Alguém tinha dito para ele que o campeonato estadual era para usar para testes. Mas deveria ser, né? E ele pegou e achou que era o máximo. Ele achou que era um treino mesmo, que ninguém ia ver. Fabrício, tem mais gente para chegar, né? A gente vai colocar aí uma tela para falar do iminente reforço do Flamengo para o setor de meio campo. Tem pouco jogador no meio campo, então vão trazer mais um. O cara vem do Arsenal. Vão dar uma olhadinha nos volantes atuais do Flamengo com números de todos. Pulgar, aí que o Felipe Luiz sempre elogia e fala que se fosse brasileiro, brigaria para ser o primeiro volante titular da seleção brasileira. Acabou de renovar o contrato. Na semana passada. O Gerson está em vias de renovação. O BAP confirmou para a gente lá em Luque, durante o sorteio da fase de grupos da Copa Libertadores. De La Cruz, o Alan esse ano um pouquinho melhor do que na temporada passada, também não estava difícil ser melhor do que no ano passado. Everton e Jorginho, aí já está o nome do Jorginho. Mas está o emblema do Arsenal. Ainda com o escudo ali do Arsenal. Na temporada de 25,
fez 10 partidas, contribuindo com uma assistência, não fez gols. Nesses números todos, a gente pode ver... tá. Eu ia falar dos números anteriores, mas o Fabrício já pulou ali com o mapa de calor do Jorginho. Olha lá, 24 jogos, minutos disputados 53,8, quase 54 de média por partida. Por partida ele recupera 3,3 bolas, ações com bola 45,5. E ali, bem claros, bem definidos os setores do campo em que o ítalo brasileiro Jorginho mais ocupa, Jean. Pois é, eu acho que assim, é aquele caso que se um clube com dificuldades financeiras, né, mais complexo, sei lá, o Corinthians, tivesse esses esses meio-campistas que o Flamengo tem, você diria, assim, por melhor que o Jorginho seja, você diria, que loucura que o Corinthians está fazendo. Porque ele tem que dar uma segurada nas suas contas, tem que olhar para a prioridade, onde dá para gastar, onde não dá para gastar, e você diria, não precisa. Agora, você está falando do Flamengo, que tem dinheiro, né? Que tem condições de contratar um jogador com a qualidade, com a categoria que o Jorginho tem, num calendário absurdo, e que vai ser ainda mais absurdo nessa temporada com o calendário brasileiro, porque o Flamengo tem também o Super Mundial de Clubes e tudo mais. Sinceramente, eu acho que é uma baita contratação. A gente pode discutir em relação a time titular, ainda que discussão sobre time titular no Brasil faça muito pouco sentido. Porque é tanto jogo o tempo todo, é tanta necessidade de mudar os jogadores, que obviamente é normal que os técnicos acabem escolhendo e mudando seus jogadores de acordo com o adversário, de acordo com a qualidade de um, de outro, característica e tudo mais. O que eu sei é que um jogador como o Jorginho, se contratado pelo Flamengo, ele não vai ficar sentado no banco o tempo todo. Sim. Ele vai jogar e vai jogar bastante. Né? Ele vai estar em campo o tempo todo. Se ele vai jogar com o Pulgar, se ele vai jogar com o Gerson, se o Gerson vai jogar aberto e vão jogar os três, se o De La Cruz sai do time, a gente pode discutir tudo isso. Mas eu acho que o Jorginho, com a qualidade que tem, mesmo num elenco tão rico e com tanto meio-campista bom como o Flamengo, ele vai jogar o tempo todo. Zinho, monte o seu meio-campo com o Jorginho, por favor. O mais complicado ficou para assim... você, Zinho. Não, vamos lá. Se você precisa de mais contenção, eu mantenho o Pulgar com ele, vai sobrar pro De La Cruz. Né? A briga pela posição. Agora, você quer mais ousado? Aí vai sobrar pro Pulgar. Eu acho que ele vai brigar muito com o De La Cruz e com o Pulgar, pela titularidade. Porque o Gerson e o Arrascaeta não vão sair do time. Sim, é isso aí. Eu vejo o Flamengo tem muitas opções, mas o time titular do meio campo para frente é claro. Sim, mas num jogo mais forte, contra um adversário mais forte, todos em campo. Você vai ter Pulgar, você pode ter Jorginho, você pode ter Gerson, Arrascaeta, Bruno Henrique e Pedro. Tá bom, né? Acho que tá, né? Parece ser um time razoável, espetacular. E o treinador, Pascoal, quando olhar para o banco, tem que mexer. Aí ele ri à toa, né? O treinador já sai rindo. Eu vendo mais. Ele tá ali, você bolinha. O Bruno Henrique. O Jorginho tá precisando de um volante ali. É a maior diversão ser treinador do Flamengo, cara. Na lateral esquerda tem 4 pra jogar. Escolhe um dos 4 aí, bota lá. Ô, Vinha, tá voltando, vai lá então jogar um pouquinho. Ô, Danilo, vai jogar de zagueiro ou vai jogar de lateral? Escolhe aí, Danilo, ainda lá. Não, rapaz, você tá de brincadeira comigo? É um incomparável, cara. E pra velocidade? Micael, Cebolito, isso tudo no banco. Não. Plata, que também é um cara rápido. Robozinho. Luiz Araújo. Quantos caras... Isso é uma diversão. Isso é uma diversão, rapaz. Você tem um elenco desse aí. Vai ter um problema, o Felipe Luiz. Nossa, isso é uma alegria. Por isso que é gostoso ver o Flamengo jogar. Mas sabe o que eu acho legal? Vai ter gente que vai ficar de fora dessa relação. Pra ficar no banco vai ter brigazinho.
Quantos vão poder ficar no Mundial? Jogador graúdo. No Mundial, quantos vão poder ficar? 11 no banco? Deve poder 11. É igual a Copa do Mundo, ficam 11, né? Então, vai ter gente que não dá pra botar todo mundo. Agora, o que eu acho legal do Felipe Luiz... Uns com tantos e outros com tão pouco. É isso. Mas o que eu acho legal do Felipe Luiz é que ele, cara, ele faz uma coisa que os técnicos em geral não fazem, mesmo quando estão dirigindo o Flamengo, que é admitir isso. Ele falou outro dia, ele deu uma declaração falando, cara, eu tenho o melhor elenco da América do Sul, eu tenho os melhores jogadores, eu tenho tudo. Porque, em geral, o que os técnicos fazem é sempre olhar para o outro e dizer, não, olha aí como eles estão contratando, olha aí como está se reforçando, eles estão bons, o elenco está gastando mais, está gastando menos. E ele não, ele não parte da desculpa de que tem o outro que está gastando mais ou que contratou e tem um time tão forte como ele. Não, ele assume, eu não me lembro exatamente textualmente qual foi a frase que ele disse, mas ele disse claramente, o conteúdo, o significado era, eu tenho o melhor elenco da América do Sul nas mãos. A responsabilidade é 100% minha. Exatamente. Ele disse, a responsabilidade é minha de fazer esse time jogar. Cara, isso é demais, porque o cara não tá fugindo, agora, não tá se... no caso do Jorginho... 1 minuto para terminar o programa, hein? Eu vejo o Jorginho como segundo volante, não como primeiro volante. É engraçado que na Itália ele jogou muito como o que eles chamam de playmaker, que é o cara para iniciar a jogada, pra fazer o que o Pirlo fazia e fez durante tanto tempo. Você comparou com o Pirlo? Não comparei, eu tô falando mas ele Jesus, jogou muito bem na seleção também. Me deu até tremedeira aqui. Ele jogou muito bem também. As comparações de hoje estão difíceis. Eu não tô comparando. Tetra! Beijo! Meus amigos, vou falar pra você, hein? Trazer o Jorginho para o Flamengo, olha, é pra elevar bastante o nível, hein? É pra elevar bastante o nível. Ele que está no Rio de Janeiro, né? A informação inicial é que não seria, né, pra conversar sobre uma eventual vinda para o Flamengo, mas, olha, depois que ele sentiu o desejo de conhecer o CT... tá apresentando a cidade pra esposa que não é brasileira. Cara, olha, eu acho que esse namoro, né, entre Jorginho e Flamengo, acredito que vai dar casamento, tá? Acredito que vai dar casamento. Tem tudo pra isso acontecer. E aí, meus amigos, se isso acontecer, imagina só, Gerson, Pulgar, renovando, né? O Pulgar, você vai ter ali o Dela Cruz, Jorginho, cara... Que meio campo, hein, galera? Sem contar, né, que temos ainda o Everton Araújo, né, tem o Pablo Lúcio, tem vários jogadores ainda para complementar e que são muito bons jogadores, tá? Então eu acho que se o Jorginho vier pro Flamengo, vai elevar demais a qualidade desse meio campo. Cara, timaço, hein? Timaço. Jorginho é muito bom jogador, tá? É muito bom jogador. Vou deixar aqui os créditos para o canal da ESPN Brasil, o link deles está na descrição desse vídeo. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. O like ajuda demais aí o crescimento do nosso trabalho, meus amigos. Daqui a pouco eu volto trazendo mais notícias, debates, análises, informações, tudo sobre o Clube de Regatas do Flamengo, porque afinal de contas isso aqui é a nossa paixão, isso aqui é o nosso amor. Fui, nação!